Todos nós ouvimos e sabemos de muitos animais que já foram extintos e que poderão vir a ficar em pouco tempo. Muitos animais acabam tendo baixas expectativas de vida devido à constante caça ilegal e destruição em massa do seu próprio habitat. Muito disso se deve, claro, ao homem, que é o ponto principal capaz de proporcionar o desequilíbrio no nosso planeta. Por outro lado, podemos tentar considerar a expectativa de vida de alguns animais se não houvesse interferência humana, o que se torna uma pesquisa bastante curiosa e muito interessante. E analisando dessa forma, muitas das vezes chegamos a um número de anos consideradamente longo ou até mesmo indeterminado. E assim, hoje trazemos para vocês 5 animais que são praticamente imortais. Seja muito bem-vindo ao canal Beba da Vida, se você também é curioso. Eu sou o Vinícius de Moraes e vamos logo ver esses famosos animais. O primeiro animal se chama planária. As planárias são vermes que podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto assexuada. Tecnicamente, esses vermes não morrem, pelo menos não por questões naturais. Isso porque suas células são regeneradas o tempo todo, garantindo assim uma vida longa. Para identificar uma planária, basta verificar a estrutura do seu corpo totalmente achatada. O curioso é que esses bichinhos não têm distinção entre a cabeça e o restante do seu organismo. O seu tamanho pode variar de milímetros para centímetros, ainda assim sendo um animal bastante pequeno. Esse animal gosta de viver em lugares úmidos como lagos, córregos ou qualquer outro local com essas características. Sua existência no planeta é calculada em cerca de 600 milhões de anos e ainda vivem até hoje. Cientistas notaram que uma planária ferida ou cortada em parte era capaz de se auto-regenerar. Para efetuar esse milagre, o verme cria outros vermes completos. O machucado é meio que coberto por uma pele responsável por fechar o ferimento. Sua boca é localizada no seu ventre. E o mesmo lugar que os vermes comem é o local onde liberam as suas fezes. A base da sua alimentação são moluscos ou outros vermes da sua espécie que já estejam mortos. Para que as planárias possam se movimentar, elas soltam mucos e mantêm o seu corpo bastante umedecido. E os seus cílios são os maiores responsáveis para a sua locomoção. Bom, esse foi o nosso primeiro animal, agora vamos ver o nosso segundo animal, que é exatamente o molusco. Os moluscos são conhecidos por terem vida extremamente longa. Eles vivem na água entre 7 metros a 400 metros de profundidade. Sabemos que 2 moluscos foram encontrados em 2006 por uma equipe de pesquisadores na Islândia. Foram registrados com a surpreendente idade de 375 anos e 507 anos cada um. Essas espécies são nativas do norte do Oceano Atlântico e usadas comercialmente como fonte de alimento. Esse molusco de 507 anos foi apelidado de Ming. Quando foi descoberto em 2006, os cientistas calcularam que ele tinha 405 anos. Essa idade já o fez entrar para o livro dos recordes, do Guinness Book. Após analisar novamente os dados coletados na época, os pesquisadores descobriram que, na verdade, Ming tinha 507 anos de idade. Em outras palavras, essa idade significa que o molusco era apenas um recém-nascido quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ming deixou esse mundo após 507 anos, quando pesquisadores o mataram na tentativa de abrir o molusco para estudar detalhadamente a espécie. A única explicação para a grande longevidade parece estar no metabolismo com baixo consumo de oxigênio. É como se o molusco vivesse em câmera lenta. Aí você vê só, né, como é que o homem é, né? O bicho estava vivo, vivendo tranquilamente já há bastante tempo, aí o ser humano vai lá e mexe nele e mata ele. O ser humano caga com tudo mesmo. Mas enfim, agora nós vamos para o nosso terceiro animal, que é o urso d'água. O urso d'água também é conhecido como tardígrados. Esses animais são seres microscópicos. Sua capacidade de sobrevivência é tão incrível que é capaz de sobreviver até mesmo no espaço. Além disso, conseguem sobreviver entre temperaturas que vão de 273 graus Celsius negativos a 150 graus Celsius. Ficam 10 anos sem se alimentar, suportam pressões de 6.000 atmosferas e exposição à radiação cerca de 1000 vezes mais que um ser humano pode suportar. Os tardígrados têm corpos cilíndricos com 4 pares de pernas. A maioria tem entre 0,3 e 0,5 milímetros de comprimento, mas a maior espécie pode alcançar 1,2 milímetros de comprimento. Em 2007, eles foram enviados ao espaço por cientistas e foram expostos ao vácuo do espaço, onde é impossível respirar, mas também a níveis de radiação capaz de incinerar um ser humano. E muitos voltaram vivos ao planeta Terra.
mostrando assim que são os únicos animais nativos do planeta Terra que são capazes de viver no espaço sem ajuda de equipamentos. Esse aí é bravo, esse é sinistro. Pica da galáxia. O nosso próximo animal e o quarto animal é a lagosta. Teoricamente, uma lagosta pode viver centenas ou milhares de anos, desde que ela não seja capturada por nenhum predador. Isso porque o animal é capaz de controlar as atividades corporais durante a fase tardia da vida. Dessa maneira, então, não há mudanças significativas no seu organismo, nem no seu metabolismo, nem na sua reprodução ou no seu apetite. O diferencial biológico das lagostas é realmente sua capacidade de controlar a sua expectativa de vida. Assim, se uma lagosta morre, não é por culpa do seu próprio organismo, e sim por um fator externo qualquer que seja. É como se a lagosta tivesse sua técnica de rejuvenescimento, porque ela simplesmente não envelhece. Ela apenas cresce e quanto mais ela cresce, mais ela vai se mantendo renovada e retornando ainda mais ao período fértil. As lagostas têm uma capacidade de renovação de células muito semelhante de algumas águas-vivas, que é o próximo animal que nós vamos ver, podendo rejuvenescer por tantos anos quanto for possível imaginar. Porém, ela não tem a mesma capacidade de sobrevivência a condições extremamente difíceis, como os tardígrados que falamos antes. Vocês podem perceber que quando colocamos as lagostas para cozinhar, elas morrem imediatamente. Bom, por último e não menos importante, talvez até mais importante, uma espécie de água-viva chamada de Turritopsis nutricula. Essa água-viva simplesmente não consegue morrer de causas naturais. Sua capacidade de regeneração é tão alta que ela só pode morrer se for completamente destroçada. A água-viva imortal foi descoberta por acaso pelo estudante alemão de biologia marinha chamado Christian Sommer, em 1988. Sommer coletava espécies para um estudo quando acabou capturando uma pequena criatura misteriosa, ficando espantado com o que ele observou no laboratório. Após examiná-la durante alguns dias, Sommer percebeu que a água-viva simplesmente se recusava a morrer, regredindo ao seu estágio inicial de desenvolvimento, até reiniciar o seu ciclo de vida outra vez. Isso sucessivamente, como se sofresse um envelhecimento reverso. Os pesquisadores já descobriram que ela inicia seu incrível rejuvenescimento quando se encontra em situação de estresse ou de ataque, e que durante esse período o organismo passa por um processo conhecido como transdiferenciação celular, ou seja, no momento da sua possível morte são capazes de transformar todas as suas células para um estado mais jovem, tal como ocorre com as células-tronco humanas. Galera, esses são os animais imortais. Se você ficou até o final, quer dizer que você gosta de curiosidades. Então não perca tempo, se inscreve logo no canal, porque aqui você vai encontrar esse mundo de informações curiosas, tanto da vida quanto do mundo, e você é muito bem-vindo aqui nesse canal, você sabe disso. Um abraço e até o próximo vídeo.